O fim de tarde no Rio de Janeiro sempre parecia igual. Buzinas, calor preso entre os prédios, gente apressada atravessando a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mas para Maia Oliveira, aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Ela carregava uma sacola com pães amanhecidos que ganhou da padaria onde trabalhava. Queria chegar em casa antes que escurecesse. A viela que levava ao Morro do Vidigal ficava perigosa à noite. O ônibus estava atrasado, então ela decidiu atravessar a rua para cortar caminho. Foi quando ouviu o som que gelou seu sangue. Lucas, não! Um menino pequeno, não mais que 6 anos, correu entre os carros, perseguindo uma bola que escapara de suas mãos. O fluxo intenso de veículos tornou impossível para qualquer motorista reagir a tempo. Maia agiu por instinto. Ela largou tudo no chão, correu como se cada segundo fosse uma eternidade e se jogou contra o garoto, empurrando-o para o lado da calçada. O carro freou tarde demais. O impacto atingiu o poste ao lado, o barulho ecoando como explosão. Pessoas gritaram, motoristas buzinavam, gente corria de um lado para o outro. A fumaça começou a subir do capô amassado. Mas Maia só se importava com uma coisa. Você tá bem? Machucou alguma coisa? Perguntou, ofegante, abraçando o menino. A criança tremia, mas estava ilesa, apenas com alguns arranhões. Meu pai, ele murmurou, apontando para dentro do carro destruído. Dentro, preso pelo cinto, a cabeça sangrando, estava um homem alto, elegante, de terno cinza escuro. O rosto machucado ainda assim exibia certa imponência. Com o choque, o motor começava a chiar, emitindo faíscas. Maia arregalou os olhos. O carro vai pegar fogo. Não havia tempo para pensar. Ela entregou o menino a uma mulher que se aproximou e correu até o carro. Puxou a porta. Nada. Forçou com toda a força que tinha. Ouviu metal rasgando. As mãos doíam, mas ela não desistiu. Finalmente, a porta abriu alguns centímetros. Moço, você me ouve? O homem abriu um olho, castanho, profundo, confuso. A voz dele saiu fraca, rouca. Meu filho, ele está bem? Tá sim. Eu preciso tirar o senhor daqui. O cheiro de gasolina ficou forte. Alguém gritou que o motor estava pegando fogo. A multidão se afastou, mas Maia não. Com esforço, ela soltou o cinto de segurança dele. O homem tentou se levantar, mas a dor o derrubou de volta. Não consigo. Eu consigo por nós dois. Ela passou o braço dele por cima dos ombros, firmou os pés e puxou. Devagar, centímetro a centímetro, o tirou do carro. Uma explosão pequena soou atrás dos dois, assustando todos ao redor. Minutos depois, o homem estava deitado na calçada, respirando com dificuldade, mas vivo. O menino correu até ele. Papai! O homem ergueu a mão trêmula, tocando o rosto do filho. Maia recuou um passo. Seu coração ainda batia descontrolado, adrenalina ainda queimando no corpo. As sirenes se aproximavam. Alguém tentou perguntar seu nome, mas ela sorriu de leve, pegou a sacola caída no chão e balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. E antes que alguém pudesse insistir, antes que câmeras e perguntas chegassem, antes que qualquer coisa pudesse complicar a vida simples dela, Maia desapareceu entre a multidão, sem saber que tinha acabado de salvar a vida de uma criança, a vida de um homem poderoso, e também o destino dela própria. A luz branca do hospital feria os olhos. O cheiro de álcool, máquinas apitando, passos apressados pelos corredores, tudo parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Adria Monteiro abriu os olhos devagar. A primeira coisa que viu foi o teto. A segunda, o vazio ao lado da cama. Lucas, murmurou, tentando se mover. A dor atravessou seu ombro e sua têmpora ao mesmo tempo. O médico correu até ele. Senhor Monteiro, fique calmo. Sofreu um acidente sério. Mas Adria não queria ouvir explicações. Não queria saber de fratura, de traumatismo leve, de observação médica. Queria uma única resposta. O meu filho. Ele está bem. Só alguns arranhões. Está na sala ao lado com a babá. Adrian respirou fundo, alívio atravessando o peito, mas logo a memória voltou. O barulho do carro rodando. A fumaça. O menino correndo na rua.
E depois, uma mulher. Uma voz decidida. Mãos pequenas, porém fortes, puxando ele para fora. O perfume leve, fresco, que não combinava com caos nenhum. Ele piscou. A mulher, a que tirou a gente do carro. Onde ela está? O médico trocou um olhar com a enfermeira. Senhor, quando chegamos, não havia nenhuma mulher. O senhor estava sozinho. Adrian endireitou o corpo, incrédulo. Não. Ela estava lá. Ela salvou meu filho. Salvou a mim. O médico apenas anotou algo. Para ele, Adrian estava confuso. Para Adrian, o mundo estava errado. Horas depois, Lucas entrou no quarto correndo. Papai! Adrian abriu os braços, o que doeu bastante, mas ele o abraçou mesmo assim. O menino tremia. A moça, ela salvou a gente, papai. Eu vi. O coração do CEO parou por um segundo. Você lembra dela? Lucas assentiu. Ela tem olhos grandes, e um sorriso bom, e cheiro de pão doce. Adrian franziu o senho. Pão doce? Nenhuma mulher dos círculos sociais dele cheirava pão doce. E mais o quê? Lucas pensou um pouco, depois abriu os braços, imitando um gesto. Ela me abraçou assim, bem forte, e disse que estava tudo bem. A segurança bateu na porta. Senhor Monteiro, analisamos as câmeras, mas a chuva estava muito forte. Não deu para ver o rosto dela. Adrian fechou os olhos. Não era possível. Ele tinha a sensação nítida da presença dela. Como se ela ainda estivesse ali, segurando sua mão. Continue procurando. Senhor, não temos nome, não temos rosto, não temos. Procure. A mulher salvou minha família inteira. Isso basta. A segurança engoliu em seco e saiu. No dia seguinte, a internet explodiu. CEO Adrian Monteiro sofre acidente grave em Copacabana. Bilionário quase morre ao tentar salvar filho. Quem é a mulher misteriosa que o ajudou? Adrian não dava entrevistas. Não queria manchetes. Não queria elogios. Queria ela. Quando recebeu alta, ignorou as recomendações médicas e mandou o motorista seguir direto pela mesma avenida onde tudo acontecerá. O carro andava devagar. Ele olhava pela janela como se procurasse um fantasma. Até que algo chamou sua atenção. Na calçada, uma jovem uniformizada saía de uma padaria pequena, equilibrando uma bandeja com pães e bolos simples. Cabelos escuros presos de forma desajeitada. Rosto cansado. Passos rápidos. E então, o cheiro. Pão doce. O mesmo aroma que invadiu sua lembrança durante a noite inteira. Adrian sentiu o coração bater forte. Um choque estranho para alguém que acreditava que nada mais o surpreendia. Ele abriu a porta do carro antes mesmo que o motorista parasse. Lucas, no banco de trás, arregalou os olhos. Papai! É ela! Adrian congelou. A mulher levantou a cabeça, assustada com o movimento brusco na rua. Seus olhos encontraram os dele. E naquele instante, um segundo tão pequeno que poderia ser inventado, o mundo inteiro pareceu caber dentro daquele olhar. Ela era real viva. Simples. E absolutamente diferente de tudo que ele conhecia. O problema? Ela não fazia ideia de quem ele era. Certamente não fazia ideia de que tinha acabado de salvar o homem mais poderoso, e mais complicado, da cidade. Maia não entendia por que o homem saiu tão rápido do carro. Ela ainda estava equilibrando a bandeja de pães, tentando não deixar nada cair, quando o menino correu na direção dela. Moça! Você! Lucas abriu um sorriso tão grande que fez Maia congelar. Você salvou a gente! Ela piscou, confusa. Espera, você é o menininho do acidente. Antes que terminasse a frase, o homem se aproximou. Elegante demais para aquela rua simples. Olhar intenso demais para qualquer pessoa que estivesse apenas comprando pão. O coração de Maia bateu forte, não de encantamento, mas de alerta. Homem rico, terno caro, carro blindado parado em frente à padaria. Problema. Gente assim sempre trazia problema. Adrian parou a poucos passos dela. Você. A palavra saiu baixa, quase um suspiro. Ele não sabia como agradecer. Não sabia sequer como começar. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu?
Algum problema, senhor? Lucas puxou a manga do casaco do pai, ansioso. Papai, é ela. É ela. A moça que me salvou. A bandeja quase caiu das mãos dela. Calma, pequeno, não precisava contar assim. Adrian respirou fundo, como se estivesse diante de algo muito maior que um simples agradecimento. Eu sou Adrian Monteiro. Tó. Maia respondeu, sem reação. E eu sou atrasada para o meu outro trabalho. Ele piscou. Ninguém nunca respondia assim para ele. Ninguém. Você salvou a vida do meu filho. E a minha. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não. Você fez o que ninguém fez. Maia olhou ao redor. Vizinhos curiosos espiavam. Ela suspirou, desconfortável. Moço, olha, vocês estão bem, isso que importa. Eu preciso ir. Ela se virou para sair. Mas Lucas correu atrás, segurando a barra do avental dela. Você pode voltar. Maia se abaixou. Voltar. Lá no hospital, eu achei que nunca mais ia te ver. Você pode voltar? Para ver se eu tô bem. O peito dela apertou. Aquele menino tinha um olhar solitário, apesar da roupa cara, do tênis novo, do jeito educado. Ela tentou responder, mas Adrian interrompeu. Eu gostaria de fazer algo por você. Maia endireitou a postura. Não quero dinheiro. Ele franziu o senho. Não esperava isso. Eu não ofereci dinheiro. Disse, firme, orgulhoso. Silêncio tenso. Até que Lucas abraçou Maia pela cintura. Moça, volta amanhã? Só amanhã. Ela fechou os olhos por um segundo. O toque dele era sincero. Carente. E isso quebrou algo dentro dela. Algo que ela sempre tentava manter duro. Eu trabalho o dia todo. Eu posso levar você. Adrian ofereceu, rápido demais. Maia deu um passo para trás. Um carro blindado levando ela até Vidigal? Nunca. Obrigada, mas não preciso. Eu volto, se der. Lucas abriu um sorriso enorme. Promete. O coração dela se desfez. Prometo. Adrian observou a cena com uma sensação estranha. Não era ciúme. Não era desconfiança. Era algo mais profundo. A primeira vez em muito tempo que ele via seu filho realmente sorrir. Quando ele tentou falar de novo, Maia já estava se afastando rua abaixo, bandeja na mão, passos apressados. Adrian ficou olhando. Lucas também. A mulher que desapareceu no meio do caos. Agora desaparecia no meio da cidade. Mas desta vez, não seria tão fácil deixar ela escapar. Papai, Lucas disse, sem tirar os olhos dela. Ela parece um anjo. Adrian respondeu baixinho, não, filho. Ela é real. E é por isso que a gente não vai perdê-la. Maia não dormiu bem naquela noite. A cena do acidente voltava à cabeça dela como um filme quebrado. O impacto, o menino tremendo nos braços, o homem sangrando. E depois, na frente da padaria, os olhos dele presos nos dela como se reconhecessem algo que ela mesma não entendia. Ela tentou ignorar. Não podia se envolver com gente daquele mundo. Acordou às 5 da manhã, preparou café para Sofia, deixou o uniforme pendurado na cadeira e desceu o morro apressada. Na empresa Monteiro Tech, porém, o dia começava de outra forma. Adrian digitava com a mão esquerda, a direita ainda doía, mas a cabeça dele estava longe de qualquer planilha, qualquer reunião. Estava nela. Na mulher que salvou seu filho e que, de alguma forma estranha, o deixava inquieto. Lucas apareceu na porta do escritório, com a mochila nas costas. Papai, ela vem hoje? Adrian respirou fundo. Ela disse que sim. E se ela esquecer? O CEO olhou nos olhos do filho, aqueles olhos castanhos iguais aos seus, mas muito mais vulneráveis. Ela não parece alguém que faz promessas à toa. Lucas sorriu. Às 14 horas, Adrian tomou uma decisão que surpreendeu até o motorista. Suba o morro do Vidigal. O motorista engasgou. Senhor, não é muito seguro. Ela mora lá. O motorista não discutiu. Ninguém discutia com Adrian Monteiro. Mas enquanto o carro blindado subia a estrada estreita do morro, moradores observavam com estranhamento. Não era comum ver um veículo daquele tipo ali. Adrian deixava a janela discretamente aberta,
tentando reconhecer algo, algum cheiro, algum movimento, alguma lembrança que o levasse até ela. E então viu. Maia estava sentada em um banco improvisado, perto de uma vendinha simples, ajudando a irmã a fazer a lição de casa. Adrian sentiu o ar travar no peito. Ela era tão diferente daquele mundo dele que parecia feito de vidro e regras. Tão espontânea, tão real, tão viva. Lucas colou o rosto no vidro. Papai! É ela! É ela! O carro parou. Maia levantou o rosto e congelou. Ele estava ali. O CEO mais comentado da TV. O homem que ela tirou de um carro em chamas. A última pessoa que ela queria ver na porta da sua comunidade. Mas que loucura é essa? Ela murmurou. Adrian saiu do carro. O terno elegante, os sapatos caros, o rosto marcado pela recuperação. Tudo nele destoava daquele lugar. Moradores começaram a cochichar. Sofia, assustada, segurou a mão da irmã. Maia avançou 2 passos, o olhar afiado. O que você está fazendo aqui? Adrian não recuou. Você não voltou hoje. Lucas ficou preocupado. Eu disse que viria se desse. E não deu. Maia respirou fundo. Eu tenho 3 empregos. Minha vida não gira em torno de vocês. Lucas correu até ela e a abraçou pelas pernas. Eu senti falta de você. O mundo de Maia desabou um pouco. Ela olhou para o menino, depois para o pai. Você não devia trazer ele aqui. Eu o trouxe porque ele pediu. Aqui não é lugar para o seu filho. Adrian ergueu o queixo, um gesto de orgulho, mas também de sinceridade. Aqui é onde está a mulher que salvou a vida dele. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez Maia perder o fôlego. Sofia, tímida, perguntou, esse é o pai do menino? Maia assentiu, sem tirar os olhos dele. Sim. Sofia sorriu para Adrian. Obrigada por vir. Maia quase caiu para trás. Sofia. Mas ele é educado, Sofia sussurrou. Adrian respirou fundo. Eu não vim aqui para causar problema. Só queria agradecer direito. Maia cruzou os braços. Eu já disse que não quero dinheiro. Eu sei. Silêncio. Até que Adrian falou algo que ninguém esperava, talvez nem ele mesmo. Então me deixe agradecer de outro jeito. Que jeito? Maia rebateu. Eu quero que você passe um tempo com meu filho. Ele nunca se apegou a ninguém desde que a mãe dele morreu. O coração dela apertou. Lucas segurou a mão dela, com medo que ela dissesse não. Por favor, Maia fechou os olhos. Ela não queria entrar no mundo deles. Não queria confusão. Não queria esperança. Mas aquele menino, ela não tinha forças para recusar. Eu vou, mas com uma condição. Adrian inclinou a cabeça. Qualquer uma. Sem carro de luxo. Sem segurança na porta. Sem tratar minha casa como atração. Adrian não hesitou. Fechado. E nesse momento, mesmo sem perceber, os 2 mundos que nunca deveriam se tocar começaram a se enlaçar. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Maia aparecia no apartamento de Adrian sempre no fim da tarde, simples, com o uniforme amassado da padaria, o cabelo preso de qualquer jeito, a mochila nas costas. Ela chegava sem cerimônia, sentava no tapete e ajudava Lucas com o dever de casa, conversava, ria das piadas dele. E Adrian? Ele observava. No início, de longe. Depois, sem disfarçar. Havia algo nela que quebrava a dureza dele, como se, por alguns minutos, ele respirasse um ar que não respirava há anos. Mas aquela tranquilidade durou pouco. Numa manhã de sábado, Adrian recebeu uma visita que ele não queria de jeito nenhum, Bianca Monteiro, sua mãe. Elegante, rígida, perfume caro, olhar afiado como faca recém-afiada. Você sofreu um acidente, quase morreu, e nem sequer me chamou. Ela disse, entrando sem pedir permissão. Adrian suspirou. Estou bem, mãe. E Lucas? Ele também. Bianca andou pelo apartamento, observando tudo com ar crítico, como se procurasse poeira para reclamar. Até que viu algo na mesa da sala. Um desenho infantil. Lucas e uma mulher.
cabelos escuros presos, sorriso grande, uniforme simples. Bianca franziu o senho. Quem é esta pessoa? Adrian sentiu a tensão subir. É a mulher que salvou a vida de Lucas. Os olhos da mãe se arregalaram levemente, mas sem nenhuma ternura. E por que o meu neto está desenhando essa estranha? Porque ela tem passado tempo com ele. Bianca virou devagar. Tempo! Adrian manteve o tom firme. Lucas se apegou. Ela o ajudou durante a recuperação. Bianca deu uma risada curta, quase debochada. Uma mulher qualquer, provavelmente, simples. Adrian fechou a mão em punho. Simples não é ofensa. Para você pode não ser. Para esta família, é. Ele encarou a mãe. Sem ela, seu neto poderia estar morto. A frase silenciou o ambiente, mas só por 2 segundos. Bianca recuperou o ar e disse, quero conhecê-la. Adrian já sabia, aquilo não era curiosidade. Era julgamento. No dia seguinte, Maia chegou como sempre. Tocou a campainha, entrou devagar, deu um sorriso tímido quando viu Lucas correndo para abraçá-la. Mas antes que ela pudesse se sentar no chão com o menino, ouviu um pigarro atrás de si. Uma mulher refinada, com roupas de corte perfeito, colares discretos porém caros, a observava dos pés à cabeça. Você deve ser a Salvadora. Maia gelou. Sou a Maia. Bianca sorriu, mas sem calor algum. Interessante. Meu filho não comentou que estava trazendo visitas da comunidade para dentro de casa. Maia respirou fundo. Eu só venho ver o Lucas. Sim, claro. As intenções sempre são nobres no começo. Maia arregalou os olhos. O veneno estava ali. Direto. Sem disfarce. Dona, eu não quero nada de vocês. Nada. Maia disse, voz firme. Bianca se aproximou um passo. Meu filho é viúvo. Muito rico. Muito vulnerável no momento. E o meu neto, muito impressionável. Maia engoliu seco. Com todo respeito, senhora, vocês estão confundindo tudo. Bianca inclinou o rosto, avaliando-a como se fosse um objeto. Vocês, desse tipo de lugar, sempre dizem isso. Lucas ouviu. Virou para a avó. Vó, não fala assim com ela. Bianca ignorou. Adrian entrou na sala naquele exato segundo e, ao ver a cena, entendeu tudo imediatamente. Seu olhar encontrou o de Maia. Ela parecia menor, encolhida, ferida por dentro. Ele avançou. Mãe! Disse, com um tom que não usava desde adolescente. Chega! Bianca ergueu o queixo, irritada. Eu estou protegendo vocês. Não precisa proteger meu filho de quem o salvou. Maia respirava rápido, o coração apertado. Eu vou embora. Disse, pegando a bolsa. Lucas agarrou sua mão. Não, não vai. Maia ajoelhou, tocou o rosto dele. Eu volto outro dia, tá? Prometo. Ela não olhou para Adrian ao sair. Não queria que ele visse o quanto estava tremendo. E ele, parado ali, sentiu uma dor estranha, a sensação de estar perdendo algo que nem sabia que já era dele. Bianca suspirou, satisfeita. Era isso que precisava acontecer. Adrian se virou devagar. O olhar dele, frio como ele não ficava há muito tempo. A senhora acabou de cometer um erro enorme. Mas era tarde demais. Lá embaixo, no elevador, Maia deixava cair a primeira lágrima. E dizia baixinho, para si mesma, nunca deveria ter me aproximado desse mundo. Nos dias seguintes, o apartamento de Adrian ficou vazio. Não importava quantas luzes ele acendesse, quantos funcionários passassem organizando as coisas, quantas reuniões ocupassem suas horas. Nada preenchia o silêncio deixado pela ausência de Maia. Lucas perguntava todos os dias, ela vem hoje? E todos os dias, a resposta era a mesma, não sei, filho. Adrian tentava ligar. O número dava a caixa postal. Mandava mensagens. Continuavam sem resposta. Ele foi até a padaria onde ela trabalhava. O gerente disse, ela pediu demissão. Foi até o ponto onde ela entregava comida.
A moça disse, ela parou de fazer entregas. Ele voltou ao Vidigal. Bateu em portas, perguntou por ela, discretamente, com respeito, sem arrogância. Mas ouviu apenas, faz dias que não vemos a Maia. Quanto mais procurava, mais ela desaparecia. Em casa, Lucas começou a mudar. No primeiro dia, apenas ficou quieto. No segundo, recusou o jantar. No terceiro, não quis ir à escola. Adrian sentou ao lado da cama do filho. Filho, o que está acontecendo? Lucas, com os olhos marejados, sussurrou, eu fiz alguma coisa errada? Ela deixou de gostar de mim? O coração de Adrian quebrou. Claro que não. Então por que ela não volta? Adrian não tinha resposta. Porque ele sabia a verdade. A mãe dele havia afastado a única pessoa que Lucas tinha deixado entrar. E a única pessoa que ele, Adrian, queria por perto. Na manhã seguinte, Lucas acordou com febre alta. O pediatra veio imediatamente. É emocional, disse, após examiná-lo. Ele está somatizando alguma coisa. Adrian fechou os olhos. Sabia exatamente o que era. Lucas passou o dia inteiro chamando Maia baixinho enquanto dormia. E a cada vez que ouvia o nome dela, Adrian sentia um nó na garganta. Quando anoiteceu, Adrian entrou no quarto de hóspedes, o quarto onde Maia costumava sentar no tapete com Lucas para montar quebra-cabeça. Ele se sentou no chão, passou a mão pelo tapete, respiração pesada. Depois pegou o celular. Abriu a última mensagem que tinha enviado para ela. Maia, por favor, responde. Lucas precisa de você. Eu também preciso conversar. Nada. Até que algo dentro dele se quebrou. Adrian levantou de súbito, pegou as chaves. Lucas dormia, mas mesmo dormindo tremia. Bianca, sentada no sofá da sala, viu o filho atravessar o corredor decidido. Aonde vai a essa hora? Adrian parou. Virou lentamente. Consertar o que você destruiu. Eu fiz o que era certo para nossa família. Nossa família? Ele riu, sem humor. Lucas não sorria há dias. Você chama isso de proteger? Bianca abriu a boca, mas ele continuou. Você não perdeu apenas a razão. Perdeu a sensibilidade. E saiu, batendo a porta atrás de si. O carro desceu a avenida como um corte rápido na noite. Adrian não tinha endereço. Não tinha pista. Só tinha uma certeza. Ele encontraria Maia, nem que tivesse que vasculhar o rio inteiro. Ele voltou à padaria. Fechada. Voltou ao Vidigal. Mais portas abertas. Mais respostas vazias. Ele desceu morro após morro, perguntou para vendedores de rua, motoristas de aplicativo, entregadores. Nada. A cada rua, a cada silêncio, a cada não sei, a culpa apertava mais forte. Ele havia deixado Maia ser humilhada por alguém que não tinha o direito de julgá-la. No sinal vermelho, Adrian encostou a testa no volante. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. O medo de ter perdido alguém não por acidente, não por tragédia, mas por arrogância. Quase meia-noite. O carro passava por uma rua estreita de Botafogo quando ele viu algo. Uma sombra conhecida. Uma silhueta magra com uma mochila velha nas costas. Caminhando sozinha. Era ela. Maia. O coração de Adrian disparou como se o tirassem de um mergulho profundo. Ele abriu a porta do carro antes mesmo que o carro parasse completamente. Maia! Ela virou. Os olhos dela viajaram de surpresa, cansaço, tristeza, dureza. O que você tá fazendo aqui? Ela perguntou, voz fria. Adrian deu 2 passos na direção dela. Procurando você. Ela engoliu seco. Eu não quero que me procure. Lucas está doente. Maia congela. E Adrian completou, com a voz mais honesta que já teve. Ele sente sua falta. Eu também. Maia piscou rápido, como se segurasse algo dentro do peito prestes a transbordar. Não fala isso. Por quê? Porque não é verdade. Adrian deu um passo a mais, a poucos centímetros dela. É a única verdade que eu tenho. E pela primeira vez, Maia desviou o rosto, não para fugir dele, mas para esconder a lágrima que desceu sem permissão. A rua estava silenciosa.
O vento leve balançava o cabelo solto de Maia. E entre ela e Adrian, havia algumas palavras que precisavam ser ditas, e outras que doíam demais para sair. Ela enxugou rápido a lágrima com as costas da mão, tentando recuperar firmeza. Eu fui embora porque não pertenço ao seu mundo. Disse, mantendo o olhar no chão. Não deveria ter deixado seu filho se apegar a mim. Adrian sentiu o peito se contrair. Ele não quer o meu mundo, Maia. Ele quer você. Ela balançou a cabeça. E sua mãe? Ela deixou claro o que pensa de mim. Eu não penso como ela. Mas ela manda na sua vida. A frase atingiu Adrian com mais força do que o acidente. Ele se aproximou mais um passo. Não manda. Maia deu um riso curto, triste. Olha para você. Olha para mim. Você acha mesmo que isso dá certo? Adrian segurou o pulso dela com delicadeza, como se tocasse algo frágil que ele não queria quebrar. Eu não sei se dá certo, mas eu sei que não quero desistir antes de tentar. Ela fechou os olhos, lutando contra o coração. Você fala assim agora, no meio da rua, de noite, mas amanhã volta para o seu terno, suas reuniões, seu mundo perfeito. Enquanto ela mordeu o lábio. Enquanto eu volto para a realidade. Adrian ergueu a mão e tocou o rosto dela. Maia recuou instintivamente, não por medo, mas por sobrevivência. Não faz isso. Por quê? Porque eu já tô quebrada demais. Ele inspirou fundo. Maia, Lucas precisa de você. Ele está com febre. A pediatra disse que é emocional. O rosto dela perdeu cor. Ele ficou assim, por minha causa? Sim. Adrian respondeu sem rodeios. Por que você sumiu? Maia levou a mão à boca. Eu só queria evitar confusão. Você criou outra. Adrian disse, mas com voz baixa, sem agressividade. Ele acha que você deixou de gostar dele. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu nunca deixaria. Então prova. Silêncio. O tipo de silêncio que decide destinos. Maia respirou fundo, limpou o rosto e murmurou, me leva até ele. No apartamento, Lucas dormia, mas inquieto, suando frio. A babá colocou uma toalha úmida na testa dele. Quando Maia entrou no quarto, parecia que o mundo parou. Ela caminhou até a cama devagar, como se tivesse medo de quebrar o menino. Sentou-se ao lado, passou a mão pelos cabelos dele e sussurrou, desculpa, pequeno. A tia tá aqui agora. Lucas, mesmo dormindo, agarrou a camiseta dela com a mãozinha quente. O peito dele desacelerou. A respiração ficou mais suave. Adrian estava encostado na porta, observando. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu paz. Maia ficou ali por horas. Às 4 da manhã, Lucas acordou com a voz fraca. Você voltou? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Voltei. Você promete que não vai embora de novo? Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque prometer significava entrar para valer na vida deles. E isso incluía enfrentar a família dele, a sociedade dele, os julgamentos, tudo. Mas o garoto segurou o rosto dela com as duas mãos pequenas. Promete, Maia fechou os olhos. Prometo. Lucas se virou para o pai. Papai, agora posso dormir. E adormeceu imediatamente. Maia ficou imóvel, tocada, vulnerável. Adrian se aproximou, parando ao lado dela. Ele só dorme assim, com você. Ela respirou fundo. Eu não sou parte disso, Adrian. É sim. Sua mãe acha o contrário. Adrian se sentou ao lado dela, a voz baixa, mas firme como aço. Eu vou resolver isso. Como? Falando com ela. Maia arregalou os olhos. Você vai bater de frente com sua mãe. Por mim? Ele segurou a mão dela. Por você. Pelo Lucas. Pela verdade. Ela tentou soltar, reflexo de quem sempre aprendeu a fugir para sobreviver. Mas ele manteve a mão firme. Chega de fugir. Chega de deixar que outros decidam por nós. Maia olhou para ele, realmente olhou, e, pela primeira vez, viu não um CEO poderoso, mas um homem que estava realmente tentando. Então amanhã,
ela murmurou. Você fala com ela? Adrian assentiu. Amanhã. E enquanto Lucas dormia entre os dois, como um pequeno sol no meio da noite, nenhuma palavra foi dita. Mas pela primeira vez, a distância entre os mundos deles pareceu menor. O sol ainda nem tinha nascido quando Adrian entrou na cozinha. Maia estava adormecida no sofá, com Lucas usando o braço dela como travesseiro. Os dois respiravam em sincronia, como se fossem feitos para se encaixar. Por alguns segundos, Adrian apenas ficou ali, parado, admirando a cena. Ele nunca foi um homem sentimental, mas algo naquela imagem mexia nele de um jeito que ele não sabia explicar. Maia abriu os olhos devagar e se assustou ao vê-lo tão perto. Que horas são? 6 da manhã. Meu Deus! Eu preciso ir trabalhar. Não hoje. Ela franziu o senho. Como assim, não hoje? Hoje você vai comigo. Falar com a minha mãe faz parte do que precisamos resolver. Os olhos dela tremeram. Eu não tenho roupa para isso. Nem sei como falar com alguém como ela. Ele se aproximou um pouco mais, a voz baixa e gentil. Fala como você sempre fala. Verdade nunca precisa de roupa cara. Maia desviou o olhar, com medo de acreditar demais naquela frase. A casa Monteiro, a mansão, era tão grande que parecia um museu. Escadas de mármore, colunas brancas, jardins impecáveis. Maia se sentiu deslocada desde o portão. Bianca Monteiro esperava na sala, sentada como uma rainha em um trono. O olhar dela era frio, calculado, quase arrogante. Adrian parou ao lado de Maia e disse, Mãe, precisamos conversar. Imagino. Bianca respondeu, sem tirar os olhos de Maia. Veio se despedir dela? Maia respirou fundo, sentindo o golpe. Mas Adrian não se abalou. Não. Vim deixar claro que ela faz parte da nossa vida. Bianca levantou devagar. Você enlouqueceu? Uma mulher dessas não pertence à nossa família. Maia fechou os olhos, como se as palavras fossem pedras sendo atiradas nela. Adrian deu um passo à frente. Mãe, a senhora perdeu sua nora. Eu perdi minha esposa. Lucas perdeu a mãe. Nós três tentamos sobreviver ao luto. Mas desde que Maia entrou na nossa vida, ele voltou a sorrir. Bianca cruzou os braços. Criança se apega a qualquer coisa que aparece. Ele não se apega a qualquer coisa. Adrian rebateu. Só a quem o trata com carinho, que a senhora não tem conseguido dar. Bianca ficou em choque. Nunca ouvirá o filho falar assim. Você está escolhendo essa. Adrian interrompeu, firme, sem hesitar. Estou escolhendo a felicidade do meu filho. E a minha. As palavras ecoaram pela sala como um terremoto silencioso. Maia abriu os olhos, atonita. Bianca respirou fundo, tentando se recompor. E ela? Ela acha que isso faz algum sentido? Todos olharam para Maia. Ela estava tremendo, mas escondeu as mãos atrás do corpo. Eu não quero substituir ninguém. Disse, com a voz firme apesar do medo. Eu não quero dinheiro, nem status, nem nada que venha desse mundo. Bianca soltou um arquejo, surpresa com a honestidade. Então o que quer? Maia engoliu seco, olhou para Adrian e depois para Lucas, que estava escondido atrás da porta, ouvindo tudo. Eu só quero ficar perto de quem precisa de mim. E de quem eu também preciso. Lucas correu e abraçou as pernas dela. Viu, vó? Ele disse, chorando. Ela gosta da gente. Bianca suspirou, exausta. E finalmente, pela primeira vez, baixou a guarda. Se meu neto te quer, e meu filho também, ela olhou para Maia nos olhos. Então quem sou eu para impedir? Adrian soltou o ar, aliviado. E Maia chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De medo saindo do corpo. De algo novo entrando. Algo parecido com amor. Mais tarde, no pôr do sol de Ipanema, Adrian caminhava com Maia e Lucas pela areia. O vento leve batia no rosto dela. Lucas corria na frente, pegando conchinhas e mostrando para Maia. Adrian parou. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você não deixou eu desistir? Ela riu, tímida. Por quê? Você não parecia um homem acostumado a desistir.
Ele se aproximou, pegou a mão dela. E por que voltou? Maia olhou para o horizonte. Porque doeu mais ficar longe do Lucas, do que enfrentar seu mundo. Adrian respirou fundo, e pela primeira vez desde que ficou viúvo, sorriu de verdade. E de mim? Maia hesitou só um segundo. Depois deu um passo à frente e encostou a testa na dele. Ficar longe de você, doeu mais do que deveria. Adrian segurou o rosto dela, com a mesma delicadeza que ela teve quando puxou ele para fora do carro. Então fica. Ele sussurrou. Eu fico. Ela respondeu, firme. Lucas correu até eles, segurou a mão dos dois e sorriu. Agora sim, somos uma família. E naquele pôr do sol dourado de Ipanema, entre o barulho das ondas e o riso de uma criança, o que começou com um acidente finalmente encontrou destino.